E se você quer vir aqui para o Canadá para trabalhar na mesma área que você trabalha aí no Brasil, sem começar do zero, continuar a sua carreira aqui no Canadá, então, gente, não se esquece de se inscrever no canal, deixar um like para mim e ativar o sininho, porque eu vou te mostrar como faz isso passo a passo. Vem comigo! E aí, galera da TI, bem-vindo ao meu canal. Obrigado por estar aqui hoje para ouvir um pouquinho sobre como é que você faz uma aplicação para se tornar um residente permanente aqui no Canadá, se você quiser, através do Express Entry. Existem outros programas de imigração aqui para o Canadá, mas hoje a gente vai aprender como é que faz a aplicação para a área de TI através do programa de imigração Express Entry. Já estamos na página inicial do governo do Canadá. Então a gente vai aqui no menu, imigração e cidadania, e a gente vai direto na nossa conta. Para quem não acompanha o nosso canal desde o início, quem está aqui pela primeira vez, então, Dicas de Imigração com Cris York tem uma conta já no site do governo do Canadá, e que você vai precisar ter uma se você quiser fazer a sua aplicação online. Eu vou deixar aqui no card desse vídeo um link que leva você até um vídeo que ensina você como abrir uma conta aqui no site do Canadá, tá bom? Mas a priori a gente vai começar a nossa aplicação através dessa conta que eu já criei aqui, vou abrir para vocês. Mas existe outro caminho também para aplicar, tá, gente? Só que nesse outro caminho que você vai identificar a sua elegibilidade, ele vai te direcionar para você abrir uma conta. Então, a gente já abriu para a gente reduzir esse tempo e esse percurso. Então, vamos lá, vamos entrar na conta. Então, eu já estou aqui na página de dicas de imigração, tá bom? Quando vocês abrirem, vai aparecer aqui o nome que vocês escolheram como indicação da sua conta. Essa parte aqui provavelmente não vai aparecer se você está acessando esse caminho pela primeira vez, né? Você vai ver só essa primeira etapa aqui. Eu tenho porque eu uso esse canal, eu uso essa conta para fazer simulações para vocês de aplicações de visto e etc. Então, como que a gente vai fazer agora para fazer essa aplicação para trabalhar na área de informática aqui no Canadá? A gente vai escolher esse tema aqui, aplicar para vir para o Canadá, que está incluindo a opção Express Entry. Então, a gente vai aplicar através do programa Express Entry, tá? Existem outras maneiras de você entrar no Canadá como um trabalhador qualificado. Mas hoje a gente vai fazer pelo Express Entry, ok? Então, clica aqui. Esse número é um número de identificação, né? Uma identificação no sistema. Quem é da área de informática já é bastante familiarizado com esse tipo de código de referência, né? Mas se você quer mais detalhes sobre isso, aperta aqui, ó, lê com atenção, que aí vai te dar mais detalhes sobre o significado do código de referência. O que a gente vai fazer? A gente não vai se preocupar nesse momento aqui para ter esse código, porque para ter esse código você tinha que não ter aberto a conta ainda, né? E fazer uma simulação se você é elegível para entrar no Canadá ou aplicar para esse programa do Express Entry. Então, como a gente escolheu vir pelo caminho da conta, né? Então, já ter aberto a conta, então a gente vai fazer o processo de determinar a sua elegibilidade aqui nesse item. E aí, automaticamente, ele vai gerar esse número para você e você salva aí no seu computador para sempre que você for entrar no sistema ou sempre que eles pedirem esse número de identificação, você ter. Mas agora não precisa se preocupar porque a gente vai fazer agora o teste, né? Para determinar a nossa elegibilidade, tá bom? Então, clica aqui, Express Entry. E se você não tem familiaridade com o inglês, né? Então você pode passar a página para português e ler com mais atenção, mais detalhe do que a pergunta realmente significa, tá bom? Então vamos lá. Em qual província ou território você pretende morar? Se você ainda não sabe, escolha a província ou território que mais lhe interessa. Então eu vou colocar aqui onde eu moro, mas enfim, essa pergunta é bem pessoal, né, gente? Aqui, para todos os programas de imigração, o que é um pouco diferente de quem vem aqui para estudar e trabalhar, você precisa ter
a demonstração, né, prova do seu nível de inglês ou francês. Eu não sei se todo mundo sabe, mas é importante saber que o Canadá é bilíngue e parte do Canadá fala inglês e parte do Canadá fala francês. Então, obrigatoriamente, você tem que mostrar a sua proficiência em uma das línguas ou nas duas línguas e ganhar mais pontos com isso. Se você não sabe ainda como funciona o sistema Express Entry, eu vou deixar no card do vídeo o link para vocês acessarem lá e ficar um pouco familiarizado com como funciona o Express Entry, tá bom? Dá uma olhadinha lá no vídeo para você não ficar meio perdido aqui nesse. Você precisa enviar os resultados do teste de idioma para todos os programas no Express Entry, mesmo que o inglês ou o francês sejam o seu primeiro idioma. Qual teste de idioma você fez para a sua primeira língua oficial? Então, você tem as opções aqui, esses são os testes que eles aprovam, né? Eu vou escolher IELTS, porque é o mais popular e acho que é um pouco do queridinho do Canadá. E não é o caso dos Estados Unidos, tá? Mas aqui no Canadá o IELTS é bem querido. Qual foi a data que você fez esse teste? Vamos colocar que foi esse ano, vamos botar janeiro de, sei lá, dia 10. Aí aqui, gente, são as suas notas. Então, vamos falar das notas, né? Quais são as notas que você tem que ter para poder passar nesse processo de seleção, né? Então, qual a sua nota do Speaking, Listening, Reading and Writing? Eu já separei aqui um link para explicar para vocês como é que funciona esse sistema de nota, tá? Vou rolar aqui para baixo, não se preocupe, eu vou deixar o link dessa página na descrição do vídeo para vocês checarem pessoalmente, tá? Então aqui, ó, quando a gente desce para o IELTS, então ele mostra aqui quais são as exigências mínimas da nota, né? Então, ou seja, você tem que ter um CLB, né, que é mostrar para vocês aqui o que é o CLB, a abreviação do Canadian Language Benchmarks. Então, essa é a abreviação dessa sentença aqui. E ele fala que para o inglês, você tem que ter, no mínimo, um CLB 7. Então, vamos voltar aqui. E se você escolher, por exemplo, esse outro programa de proficiência, você percebe que você precisa ter uma nota maior, né? Então, eu não tenho competência para dizer se essa prova é mais fácil ou mais difícil, mas eu tenho um vídeo no canal que fala da diferença do IELTS e do TOEFL. Então, vou deixar aqui no card do vídeo para vocês também, se vocês quiserem ouvir um pouco da diferença entre esses dois programas de proficiência em línguas. Então tá. Então, vamos dizer que a gente tem um CLB 9, né? Geralmente o pessoal de informática aí tem um nível bem elevado no inglês, porque muitas palavras na informática são derivadas da língua inglesa, né? Então, vamos colocar 7, 8, 7, 7. Então, 7, 8, 7, 7. Next. Você tem outro resultados de língua, ele está se referindo aqui ao francês, né? E a gente vai dizer que não tem. Mas se você tiver, gente, olha só o que ele fala aqui. Ele fala que você pode, que agora, né, na verdade eles criaram esse ano esse adicional, se você tiver, né, fortes habilidades, né, na língua francesa, você ganha 50 pontos adicionais. Aí ele dá mais detalhes aqui, né? É importante que vocês chequem essas informações aqui sempre que estiver preenchendo esse formulário, tá, gente? Eu não tenho como dar todos os detalhes da aplicação, mas eu deixo sempre na descrição do vídeo o endereço do site do Canadá, direto do governo, onde vocês vão fazer essa aplicação, porque nem todo caso é igual ao que eu estou fazendo aqui, né? Eu estou tendo um modelo padrão, digamos assim, mas existem algumas variáveis que aí vocês precisam ler e entender qual é a sua variável. E se você tiver alguma dúvida, você pode deixar um comentário no vídeo para mim que eu vou responder a sua dúvida sem nenhum problema, tá bom? Então vamos lá, seguindo. Nos últimos 3 anos, quantos anos de experiência qualificada você tem no Canadá? Tem que ter sido remunerada.
e tem que ser full time, né? Tempo integral. Então, eu vou colocar aqui não. Aqui ele pergunta qual é o seu NOC, né? Qual é a sua classificação ocupacional nacional, que é o número de identificação das classificações ocupacionais aqui no Canadá, tá bom? Então, vamos dizer que a gente não tem. Se você não tem nenhuma experiência aqui no Canadá, né? Então, escolha nenhuma. Nenhuma das abaixo. Aqui ele pergunta, nos últimos 10 anos, quanto tempo de experiência qualificada você tem. E ela deve ser contínua, você deve ter tido um salário e deve ter sido em tempo integral. Eu vou colocar aqui mais de 6 anos. Que ele está perguntando se você tem experiência comercial na área de industrial, elétrica e construção, a manutenção de equipamentos operacionais, supervisor de técnicos. Eu vou dizer que não. E é importante que nessa questão ele faz a referência ao NOC, tá? Se você não tem familiaridade com o NOC, então abre o link aí, galera. É bastante informação que tem aqui nesse link, tá? Eu vou até abrir para você olhar a carinha deles, como que é. É basicamente isso daqui. Então, vai lá e me fala aí se vocês querem um vídeo eu explicando sobre como você encontrar o seu NOC. Ou seja, a sua qualificação profissional. Vamos nessa? Aqui ele já pergunta quanto você vai trazer em dinheiro para o Canadá, em dólar, quando você vier. Então, eu vou colocar aqui nem menos, tá? Ele está dizendo aqui que esse valor não é o suficiente. Né? Vamos colocar o meio termo aqui. Aí ele pergunta sobre o membro de família, né? Quantos você tem? Se você for casado, então você deve incluir você, sua esposa e a quantidade de filhos que você tem. Mas no caso aqui eu vou escolher só um, porque eu estou escolhendo para solteiro, tá bom? Mas se você tiver alguma dúvida, olha só, gente, clica aqui e entende como é que funciona, tá certo? Se você tem uma condição diferente de solteiro. Do you have a valid job offer in Canada? Eu vou dizer que não. Ele está perguntando se você tem uma oferta de trabalho válida aqui no Canadá. Não. Qual o dia do seu nascimento? Vamos colocar aqui uma data que eu gostaria de ter nascido. Aqui ele pergunta qual o seu mais alto nível de educação canadense, né? Se é um bacharel, um diploma, um certificado. Ou se você tem uma avaliação de credencial educacional, que eles chamam de ECAS, que é uma agência que avalia através do seu diploma, do seu currículo universitário e das disciplinas que você pagou, né, das emendas do seu curso, se ele é equivalente ao que se pratica aqui no Canadá. Então aqui ele diz que se você não tem esse certificado emitida pelo Canadá, pelo Sistema Educacional do Canadá, então você tem que submeter sua documentação para um ECA, né, que vai fazer a avaliação da sua documentação e perceber se ela é igual ou complementar, se é válida aqui no Canadá. Então eu vou colocar que vocês têm um bacharel. Então aqui já abre uma caixinha, né, de algumas facilidades que se você tiver aqui no Canadá vai ser mais fácil o seu processo de aplicação. Um é que se você estudou pelo menos 2 anos ou mais full time aqui no Canadá. O outro é se você tem pelo menos 2 anos de experiência de trabalho full time no Canadá. E se você tem algum parente aqui maior de 18 anos que é cidadão permanente residente e é meu parente, filho, avô, avó, neto ou neta, irmão, tio, tia, sobrinho ou sobrinha. Então, vou dizer que não. Pergunta qual é o seu estado civil. Então, vou botar que é solteiro ou solteira, né? E olha só, gente, baseado nas nossas informações, nós somos elegíveis para aplicar para o programa Express Entry. Então, o que eu tenho que seguir? Primeiro step. O primeiro step, ele diz que quando você clicar em continuar, você vai ser guiado pelos seguintes steps para completar o seu profile. Então, complete o Express Entry Profile Builder, faça a revisão do seu perfil e submeta o seu perfil. E aqui, no Step 2, depois que você submeteu o seu perfil,
você vai ver uma página de confirmação que o seu perfil tem sido submetido. Então, basicamente, aqui você vai ter mais informações sobre os próximos passos e ele fala aqui que brevemente, depois da sua submissão, você vai receber a confirmação na sua conta, né, através de uma mensagem. Continuar. O nome de família, né, que é o seu último nome. Coloque aqui o seu primeiro nome. Aqui qual é o seu gênero e qual é a data de nascimento. Então, ele pergunta de novo qual é o seu estado civil. Então, eu vou colocar solteiro de novo. E chegamos na página principal. O que a gente vai fazer aqui nessa página? Então, a gente vai ter que preencher todos esses detalhes aqui, ó. De detalhes pessoais, detalhes de contato, sobre o seu teste de proficiência, sobre a aplicação de detalhes, se você tem uma pessoa te representando ou não, e seu histórico de trabalho. Então, é bastante coisa para preencher aqui, ó. Então, vamos lá começar, né? Eu adiantei algumas respostas só para o vídeo não ficar muito longo e acabei preenchendo algumas coisas mais rápidas, mas eu vou passar por todos os formulários para mostrar a vocês o que eu fiz, tá? Mas eu queria mostrar que a carinha deles vai aparecer assim, esse item aqui completo, né? E quando você ainda tem o que fazer, ainda tem o que preencher, aí vai sempre aparecer aqui em processo. O primeiro formulário aqui, ele fala sobre os detalhes pessoais. E é um formulário super simples, não tem muitas questões. Os que eu deixei ainda para preencher, que vai ter bastante questão ainda para a gente responder. Então, aqui ele pergunta o seu último nome, o seu primeiro nome, super simples, né? Aqui ele vai perguntar sobre o seu gênero, a data do seu nascimento, o país que você nasceu e a cidade que você nasceu. Aqui o seu estado civil. Nesse item aqui está pré-preenchido, ele pergunta se você vai viajar com um passaporte ou um documento de identidade nacional. Você vai dizer que é passaporte, né? Porque não acredito que o Canadá tenha acordo com o Brasil para você entrar aqui com a sua identidade. Nos países que fazem parte do Mercosul, você pode viajar apenas com a sua identidade. E aqui, por exemplo, quem é americano pode entrar no Canadá apenas com a sua licença de motorista, assim como o canadense também pode entrar lá também com a licença de motorista ou uma identidade, seja lá o que for, algum documento que identifique eles, como o brasileiro faz no Mercosul. Então, aqui você vai botar yes e aqui você vai colocar passaporte. E aqui você vai colocar o número, né, do passaporte, tá bom? Se você tem alguma dúvida de como responder essa pergunta, que é importantíssima, façam double check, né? Sempre olhem aqui o que eu tô falando para, se eu falar alguma besteira, você não faz a besteira na sua aplicação, tá bom? Então, aqui ele fala que se você tiver um passaporte, mais de um passaporte, então escolha botar a numeração aqui, né? A identificação do que você vai usar na sua viagem, tá? Então, todas as outras perguntas sobre o passaporte, né? Que você vai usar. Então, por exemplo, se você vai usar o seu passaporte do Brasil, você vai ter que colocar aqui da onde foi emitido, né? A data de emissão e a data que vai expirar. Então, aqui eu fiz só um exemplo. Ele diz aqui se você pode salvar, né, as suas informações e a qualquer momento também você pode modificar ela apertando aqui nesse botãozinho, tá bom? Então, vamos para a próxima. Que ele me pergunta se eu fiz alguma aplicação para programas de imigração antes. Eu vou dizer que não, mas se você já fez, então você tem que responder que sim, é claro, né? Então aqui é simples, você vai dizer qual o país que você é cidadão, né? Que você tem a cidadania legalmente. Então eu coloquei aqui como exemplo o Brasil. E se você tem mais de uma cidadania, então você vai inserir linhas aqui o suficiente para você completar todas as cidadanias que você tem. Esse aqui fala sobre a sua residência, qual é o seu país de residência. Então muita gente confunde, por exemplo, eu estou aqui no Canadá estudando. Então devo colocar Canadá, né? Porque eu estou estudando aqui por 2 anos. Não necessariamente, porque você está aqui estudando temporariamente, você vai voltar para o Brasil, né? Então o seu país onde você reside é o Brasil. Então, você está temporariamente aqui, você tem que colocar aqui o seu país de residência Brasil.
Então, essa pergunta aqui isso aqui é bem interessante, porque muita gente confunde. Mas se você já está em outro lugar e você já é cidadão ou residente permanente nesse país, aí sim você muda o seu status aqui para o outro país onde você agora atua como cidadão ou residente permanente. Quantos membros de família você vai vir com você, né? Estão inclusos nisso. Como eu respondi que era solteiro, eu botei só um. Mas se você, é claro, vem com a sua família, né? O seu filho, a sua mãe, a sua sogra, o seu periquito, papagaio, tem que colocar todo mundo aqui, tá? Se você vem só com a sua mulher e seus 2 filhos, então tem que colocar aqui 4 pessoas. Se você vem com a sua mulher e 3 filhos, então 5 pessoas, tá bom? Então, mas se você vem sozinho, então é claro que é só uma. Então, gente, aqui eu coloquei um valor simbólico, na verdade, não significa que você precisa trazer esse montante, tá bom? Eu coloquei 25 mil aqui, porque se vocês lembrarem aí, quando a gente fez o preenchimento da elegibilidade, eu acabei colocando um valor entre 24 mil a 28, né? Mas vocês não são obrigados a trazer esse valor. Então, você pode atender o valor mínimo que o Canadá exige para vocês trazerem, para vocês se ampararem financeiramente aqui, tá? E ele fala aqui, ó, nessa aba, ele insere aqui um link de uma tabela que mostra para vocês os valores. Por exemplo, aqui tem um simulador de quanto dinheiro você precisa. E aí ele mostra aqui uma tabelinha de números de membros de famílias versus a quantidade de dinheiro que você vai precisar apresentar na imigração, tá certo? E aqui ele te dá as dicas, né, de como calcular isso, colocar o número certo para que você não seja reprovado nessa etapa, tá? Porque eles devolvem se você não responder corretamente. Se você declarar que vai trazer um valor inferior ao que eles exigem, então eles acabam eliminando o seu processo, tá bom? Então eu coloquei esse valor aqui, você pode colocar um valor menor, claro, você vem solteiro, mas só porque eu não quero entrar em discrepância com o valor que eu coloquei lá na elegibilidade, tá bom? E vocês precisam tomar cuidado com isso também, porque se as suas respostas não batem, não são as mesmas do que você apresentou no início, então isso também acaba causando um problema para sua candidatura, tá bom? Que ele pergunta se você tem algum tipo de parente, né, aqui no Canadá, que seja acima de 18 anos e que já vive aqui no Canadá. Então, eu coloquei não, para como se fosse uma regra geral. Então, apareceu como completo. Vamos para o número 2. Esse é bem simples, ele te pergunta só qual é o idioma que você prefere que o governo entre em contato, né, para correspondência. E o outro, gente, até divulgar aqui o meu e-mail, cris.iurque@hotmail.com, se vocês quiserem entrar em contato aí comigo por uma forma mais privada, tá bom? Então, você vai sempre salvar e sair. Então, a segunda já está completo. Vamos ver aqui, agora vamos aqui para a etapa de estudo e linguagem. Vamos ver aqui o formulário, o que fala aí. Aqui você vai falar sobre o seu nível educacional, seja de ensino médio ou o seu ensino superior. Isso inclui universidade, colleges ou treinamentos vocacionais. Sempre dê uma checada aqui, ó, gente, nessa hora aqui. Esse é um dos formulários mais importantes. Então, sempre cheque para você ter a certeza de que você entendeu o que eles estão falando, tá bom? Então, aqui, por exemplo, vamos escolher a profissão. Como a gente está fazendo para TI, né? Vamos colocar aqui essa opção. Aqui vai ser a data onde você começou o seu curso e o mês. Ele pergunta aqui se você ainda está cursando, né? Provavelmente não, para alguns casos, sim, para outros. Então, a pergunta pessoal aqui. Esse aqui é qual foi o ano que você terminou, né? Então, aqui vai ser sempre a quantidade de anos que você realizou esse curso ou vai realizar. Então, aqui ele pergunta qual o tempo, né? Se você fez isso em tempo integral ou parcial, tá? Então, aqui, olha, ele te explica aqui qual é o tempo integral ou parcial. Você deve estar numa classe, no mínimo, 15 horas por semana durante o seu ano acadêmico para ser considerado full-time. Se for menor que isso, então é part-time. Aqui é mais voltado a se você concluiu o curso, né? E se você tem algum certificado, você tem um diploma já, se você tem alguma coisa que comprove que você concluiu esse curso. Então, vou colocar aqui essa opção. E aí ele pergunta qual o país que você estudou, aqui qual a cidade, o nome da instituição,
O nível educacional, você também tem outras opções aqui, ó. A gente marcou, lembra que a gente marcou bacharel? Então, acho que precisa permanecer bacharel, né? Para não ter uma confusão aí de informação. E aqui ele pergunta se você também tem algum diploma, certificado no Canadá, emitidos pelo Canadá. Então, eu vou responder que não, mas é lógico, né, gente? É óbvio que se você tiver, então responde que sim. Então, quando a gente responde aqui que não, o diploma que você tem, né, do seu curso superior ou do seu college, ou seja lá do que for que você esteja aplicando aqui, ele precisa ser reconhecido, porque a gente já falou um pouquinho lá atrás sobre isso. Então, nessa etapa aqui, ele pergunta se você já submeteu a sua documentação para essa agência aqui. E ela tem validade de 5 anos. Então, se você submeteu nos últimos 5 anos, está dentro da validade, né? Mas se for posterior a isso, né, nos últimos 7 anos, 6 anos, então esse documento não está válido. Então, isso aqui, gente, ele tem uma data de validade. Então, ele vale de 5 em 5 anos, tá? Então, corre aí para fazer, para não perder tempo, para fazer a sua aplicação toda certinha. Então, aqui eu vou dizer que sim, né? Partindo da premissa que sim. Então, depois que a gente escolhe aqui sim, né? Dizendo que tem o ECA, aí você precisa dizer qual é a organização. Então, já é uma dica aqui para vocês, ó, colocar aí no Google para achar a organização que vocês podem validar o diploma de vocês, tá bom? Qualquer uma dessas é válida e aceita. Eu vou escolher aleatoriamente essa daqui. Aqui você vai colocar a data de emissão, da validação do seu diploma, com o mês e o dia. Aqui você vai colocar o número do certificado. Depois de submeter esses documentos para o ICA, né? Você precisa dizer qual foi o resultado disso, né? Qual foi o resultado que eles mandaram para você, né? Então, vamos dizer que manteve o bacharel. E se vocês tiverem alguma dúvida, tem um link aqui também que mostra como entender o procedimento disso daqui. Até porque, por exemplo, aqui no Canadá as notas são dadas com letras, né? E aí no Brasil são dadas por números. Então é importante que você entenda aqui como é a maneira que eles avaliam você, tá bom? E aqui no próximo a gente fala da linguagem, né? Da língua oficial. Então o Canadá tem 2 línguas oficiais, ele fala aqui o inglês e o francês. Ele pergunta se você consegue se comunicar em inglês ou francês. Então, você vai dizer que inglês, francês ou both, né? Mas se você responder nenhuma, então praticamente vai ser eliminado aqui o seu processo, né? Porque você precisa, para programas de imigração, você precisa falar uma das 2 línguas e, inclusive, você precisa mostrar um teste de proficiência, tá? Então, eu sempre escolho o inglês, eu não sei falar francês, mas quem sabe, nossa, meus parabéns. E aqui, nessa seção aqui, vai falar sobre as suas habilidades na língua, né? Então, olha só. Canadian Language Benchmarks. Então, o CBL é 7, né? Para quem vai para IELTS. E esse aqui é equivalente para francês, tá bom? Então, vamos responder aqui que sim. Aqui ele pergunta qual foi o que você fez. E aqui, gente, você vai preencher todas as informações voltadas ao teste de vocês, que vai estar aí no certificado de vocês, todas as informações, tá? As suas notas, a gente já mostrou aí na elegibilidade, né, quando a gente estava fazendo os padrões que você precisa ter de pontuação para cada uma das habilidades. E preencha cuidadosamente, tendo o seu certificado do lado, tá bom? Então, aqui aparece em progresso porque eu não concluí todas as informações, né? Vamos aqui para detalhes da aplicação, para o formulário detalhes da aplicação. Esse aqui é bem importante, eu acho que é bem importante que vocês saibam que, embora ele pergunte aqui qual é a província que você vai considerar viver, né? Se você está aí no Brasil e está disposto a vir aqui para o Canadá, então eu aconselho você a selecionar todas as opções, inclusive todas as províncias e territórios aqui também, porque aí você participa de um processo de seleção mais amplo, né, para todo o Canadá e não só para um determinado local do Canadá, tá? E aqui a província de British Columbia, ela pergunta se pode usar suas informações, né, no processo, se você autoriza isso. E aqui em Ontário também pergunta praticamente a mesma coisa, só que em diferentes palavras, né? Então, sim, sim, e vai para o próximo. Aqui, se você recebeu algum certificado de nomeação de alguma província, eu coloquei não, porque a gente sempre faz aqui como se a gente não tivesse tantos recursos, digamos assim.
Agora a gente vai para a parte do representativo. Se você pagar um agente de imigração, por exemplo, se algum agente de imigração vai fazer isso para você, então provavelmente ele que vai preencher tudo isso aqui, né? Então ele já sabe que o correto seria colocar sim, vai ser representado por alguém, tá? E agora, gente, é a parte que eu diria assim, que é do seu currículo, né? São as informações que você vai fornecer. Eu até deixei uma prévia aqui preenchido só para mostrar para vocês essa brincadeira aqui que é as informações profissionais da sua área que você vai convencer as províncias ou territórios, ou as pessoas que representam essas empresas, que também estão num programa diferente. Existem empresas também cadastradas nesse sistema do governo, na qual elas olham essa piscina, né, de candidatos. Então, é aqui onde você vai se vender um pouco, né? Esse item aqui estava sem preencher, eu acabei preenchendo, eu vou mostrar para vocês, é o item do NOC. Me diz se vocês querem que eu faça um vídeo para vocês sobre isso. Desculpa, galera, pela greda, vamos continuar aqui o que eu estava falando. Então, aqui é o NOC. NOC nada mais é do que a maneira com que o Canadá organiza as profissões, né? Então, ele dá um número, que é esse número aqui, né? Seguido do que significa esse número, tá bom? Também pode usar a palavra-chave com peer, sempre em inglês. Aí você vai ver mais opções aqui, tá? A gente tinha colocado esse, né? Então, aqui já você vai colocar a data em que você, em resumo aqui, que você teve o primeiro contato com a experiência nessa carreira, né? Então, next. Aqui ele pergunta se você tem uma job offer, né? Uma oferta de emprego. Eu vou dizer que não. Next. E aqui é a parte que eu considero bem importante, que é onde eles vão te dar pontos, né? Ou lhe tornar um candidato mais atrativo no processo Express Entry. Tudo vai depender da sua experiência para você ter uma boa nota, né? Então ele pede para você colocar suas informações aqui, mas não incluir programas, por exemplo, que era obrigatório ter um estágio, por exemplo. Então isso ele não quer contar como uma experiência de trabalho, mas sim como se fosse parte da conclusão do curso, tá bom? Então ele pergunta aqui se você tem algum histórico, né, de trabalho, e aí você vai começar a escrever as suas experiências aqui, tá? Qual é o dia que começou, qual o mês, durante quanto tempo, você ainda continua lá ou não, né? Se tem gente aí que tem mais de 15, 20 anos, 30 anos de experiência, então ele vai precisar usar essa folha aqui mais vezes, né? Então você vai ter que salvar e adicionar uma nova folha, tá bom? E aí as mesmas perguntas vão ser repetidas, né? Qual é o título do seu trabalho, quem é a empresa, o país que você trabalhou e a cidade. E aqui sempre, gente, olha, sempre abre aqui o botão e verifica. Se você mudou o título do seu trabalho, né? Então você tem que ir lá, né, nessa lista aqui, ó, e achar o número que se adequa à sua experiência profissional nesse trabalho que você está indicando como experiência, digamos assim. Isso é praticamente uma página de um currículo, né? Então, se você quer usar o Express Entry ou qualquer tipo de programa de imigração para vir trabalhar aqui no Canadá sem ter que começar do zero, né? Já continuando a sua carreira profissional, seja onde você esteja utilizando ela, né? Aí no Brasil ou qualquer outro lugar. Então, você precisa entender como é que funciona a identificação das profissões aqui, né? Cada uma tem um código, tá bom? Então, depois que você preencher, né, o seu vasto currículo aqui, você vai continuar salvando e adicionando mais folhas aí, quantas necessárias forem, para completar as suas informações curriculares, ok? Então, vamos lá para o next. E essa daqui é uma pesquisa digamos assim, do RH do Canadá, né, do IRCC, e ele te pergunta se você autoriza a participar dessa pesquisa. Então, eu coloquei um exemplo aqui de vocês não entrarem em pegadinha aí de RH, né? Porque para mim RH sempre é pegadinha. Desculpa aí quem é do RH que está ouvindo isso, mas de alguma forma é verdade, né? Não mostra que você não fez nenhum plano para trabalhar no Canadá, por exemplo.
e ele vai te fazer algumas perguntas aqui que é bem pessoal. Então, já ensinei para vocês o truque aí, se vocês ainda não souberem algumas palavras em inglês, né? Vocês podem vir aqui, ó, nesse comando e traduzir para português e responder aí o que vocês acharem conveniente, tá bom? Eu recomendo que você procure nos sites de emprego, vou deixar no card aqui para vocês os vídeos que eu falo sobre sites de emprego, já tem uns 2 ou 3 no canal que falam sobre isso. Dá uma olhadinha lá nos sites, vê se você se identifica com as profissões, se candidata, né? Se candidata mesmo que você não tenha feito essa aplicação para ver o que dá, né? De repente você ganha um job offer daí, né? Então aqui também eu vou sugerir alguma coisa aqui, né? Para você também preencher como atitude. Mas, galera, isso é muito, muito pessoal, tá? Você não é obrigado a responder do jeito que eu tô falando, mas tem que ser um pouquinho estratégico aqui também, né? Porque aqui, algumas dessas perguntas aqui tá voltada também ao resultado do seu teste de idioma, por exemplo, aqui. Essa daqui tá voltada quando você submeter, né, a sua documentação para validação de diploma, por exemplo. Então, assim, é isso. Então, vamos salvar isso aí. Então, gente, o meu não tá todo completo. Eu não posso fazer porque esse canal aqui é mais para fazer a simulação. Mas eu mostrei para vocês todas as perguntas do formulário. Algumas eu não respondi, por isso que apareceu aqui completo. Mas quando você completa tudo, vai aparecer um botão continuar aqui. E aí você vai clicar no botão continuar para você ir para a próxima etapa. Então, você vai receber uma carta de confirmação, né, na qual você precisa assinar. Você lê direitinho lá que você precisa assinar. E na próxima tela vai aparecer lá, parabéns, o seu perfil foi aprovado. E te fala algumas informações que você vai receber por e-mail e que você não deve mandar nenhuma documentação sem que o IRCC pergunte por essa documentação, tá? O outro ponto é que também eles vão esclarecer para você, diante da análise do preenchimento que vocês fizeram nesses formulários, né, de elegibilidade do Express Entry, qual programas de imigração você está apto a aplicar, tá bom? Então, completa o seu perfil aqui, gente, aperta o botão de continuar, vai para os próximos procedimentos e boa sorte. E aí, galera, gostaram do vídeo? É fácil? Então faça você mesmo. E se você gostou do vídeo, galera, deixa um like pra mim. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Não esquece, por favor, isso é tão importante pra mim. Se você ativar o sininho, você vai ficar sabendo de todos os vídeos novos que eu estou postando aqui no canal. Não é legal? Então ativa o sininho, galera, não perde tempo. E ó, se tem um amigo que está interessado em vir aqui pro Canadá também, compartilha esse